Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo neste sábado, que a Igreja celebra Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja, para fazer as nossas orações, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão em casa, nos hospitais, nas UTIs, aqueles que também farão a sua passagem no dia de hoje. Peçamos que o Senhor os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Alberto, que a posteridade chamará Magno, isto é, grande, nascido em Lauingen, na Baviera, em 1200, está entre os primeiros pensadores medievais a afirmar a autonomia da ciência e da filosofia em relação à teologia. Verdadeiro gênio enciclopédico, capaz de mover-se com grande segurança nos mais diferentes campos do conhecimento humano, conviveu em perfeita harmonia entre as razões da ciência e da fé. Senhor Jesus, rezava, invocamos a tua ajuda para não nos deixarmos seduzir pelas vãs palavras tentadoras sobre a nobreza da família, sobre o prestígio da instituição, sobre o que a ciência tem de atraente. Era com efeito de origem nobre, mas ao contrário do discípulo São Tomás de Aquino, a família não se opôs a que ele vestisse o humilde hábito dos frades mendicantes e com ainda menor dificuldade obteve em Paris o título de mestre e uma vasta fama em toda a Europa, nos campos científico e teológico. Completou seus estudos universitários em Pádua, onde encontrou o mestre-geral dos dominicanos, o beato Jordão da Saxônia, que o encaminhou à vida religiosa. Ensinou filosofia em Hildesheim, Iriburgo, Ratisbona, Estrasburgo, depois em País e Colônia, onde teve entre seus alunos Tomás de Aquino, do qual reconheceu logo os grandes dotes. Vós os chamais o boi mudo, disse aos outros alunos, que com tal expressão havia definido o taciturno companheiro de estudo, mas ele com sua doutrina emitirá ruídos que serão ouvidos em todo o mundo. Eleito superior provincial da Alemanha, percorreu a pé as várias regiões para estar próximo das comunidades religiosas a ele confiadas, mendigando ao longo do trajeto o pão e o teto. O filho do conde de Ballstadt, nomeado bispo de Ratisbona,
Viveu em perfeito espírito de pobreza, assimilado na vida religiosa. Nas suas gavetas não havia uma moeda. Disse ele, alguém que o conheceu de perto, nem uma gota de vinho na barrica ou um punhado de grão no celeiro. Permaneceu na direção da diocese somente 2 anos. Depois, com o beneplácito do Papa, pôde retornar a seu convento de Wurzburgo e de novo lecionar na Universidade de Colônia, onde concluiu sua laboriosa existência. Canonizado em 1931, recebeu, depois de Pio XII, o título de doutor da Igreja e padroeiro dos cultivadores das ciências naturais. Oremos. Ó Deus, quisestes que o bispo Santo Alberto fosse grande, porque soube conciliar a sabedoria humana e a verdadeira fé. Dai-nos, na escola de tão grande mestre, conhecer-vos e amar-vos mais profundamente, na medida em que progredimos nas ciências. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por isso ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje, Jesus, ele conta esta parábola para ensinar aos discípulos e a cada um de nós a necessidade de rezar sempre, com entusiasmo, com fé, com coragem, com determinação,
sem nunca desistir. Então, quando olhamos para este Santo Evangelho, nós vemos que Jesus, ele é o protagonista de toda a profunda oração. Quando Jesus, ele vai rezar, ele se retira, silencia e entra em profunda comunhão com Deus, com o Pai, e ali ele passa noites inteiras em oração, em adoração, em ação de graças. E ele conta esta parábola deste juiz injusto que não temia a Deus, que não temia homem algum. Era um juiz fora da lei. Embora sendo uma pessoa tão áspera, tão temível, uma pobre viúva sempre estava lhe implorando para que o fizesse justiça contra o seu adversário. E o pedido desta pobre viúva nada mais é do que oração, clamor a Deus em vista de sua causa. Porque que capacidade teria ela de se aproximar do juiz para que fizesse justiça contra o seu adversário? Então, a oração desta mulher chega ao coração de Deus e Deus intervém em seu favor, tocando no coração deste juiz que não temia a Deus e não temia a ninguém. Mas ele fez uma analogia extremamente improvável. Se a viúva é uma pessoa desprovida de uma segurança, desprovida de uma atenção, como poderia ela atacar a um juiz? De forma alguma. Mas este pensamento, esta compreensão que chega ao coração deste injusto juiz, ela provém de Deus. Ele se apoderou destas palavras que brotara de seu coração e foi fazer justiça a esta mulher. E aí, Jesus acrescenta: se um juiz injusto, totalmente autoritário, diante de Deus, ele se dobra, mesmo não crendo, imagina se Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. Será que vai fazê-los esperar, deixá-los abandonados à mercê da própria sorte? Então, Jesus faz esta interrogação aos discípulos e a cada um de nós. Obviamente que Deus não nos abandona.
nós podemos abandonar Deus muito facilmente, principalmente quando pecamos. Quando pecamos, nós damos as costas a Deus e confiamos simplesmente na nossa autossuficiência e aí nós quebramos a cara. Com isto, Jesus nos ensina que a oração é algo extremo para chegarmos diante de Deus. A oração é um passo que damos em direção ao Todo-Poderoso que se revela através de sua graça a cada um de nós. Mas finaliza Jesus, aparentemente fora de contexto, quando ele faz esta pergunta aos discípulos. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Por que Jesus está perguntando isso? Porque sabia ele que as pessoas esfriariam em sua fé, em seu temor, em seu amor. O que Jesus vê aqui é que quanto mais elevado o grau de conhecimento, mais distante de Deus. Quanto mais sábio, mais incrédulo. Quanto mais douto, mais afastado. E o grande exemplo é este juiz injusto. Para tornar-se magistrado, não era com simples conversa. Era muito estudo, muito conhecimento, muita dedicação, muitas noites de sono e muitos trabalhos realizados em vista de tal profissão. Embora, quando o conhecimento lhe foi grandioso, bate também em sua consciência e em seu coração a incredulidade. E quanto mais a sociedade evolui em conhecimento, mais ela torna-se distante de Deus, escrava de vícios, paixões e todo tipo de imoralidade que possa imaginar. Então, por isso, Jesus, ao olhar para a realidade daquele povo que ali se encontrava, próximo de si, ele pergunta, mesmo ensinando e dizendo da necessidade de uma vida profunda em oração, ele diz, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Então, meus queridos e amados, tenhamos em nossos corações esta pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa resposta ela seja concreta, leal e fiel ao projeto de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.